Aleluia. Toda a honra e toda a glória dada ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor tem falado conosco, né, através dos louvores, através da mensagem. O Senhor ainda tem para falar conosco nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Você que saiu de casa em busca de uma resposta, tem certeza que nesta noite o Senhor vai trazer essa resposta ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Somente crê, somente confia. Aleluia, porque o Senhor Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida nessa noite de hoje. Aleluia. Profeta Isaías, oh glória a Deus, aleluia. Profeta Isaías, capítulo de número 57. Oh glória a Deus, aleluia, para a nossa meditação nessa noite. Oh aleluia. Glória a Deus. Profeta Isaías, capítulo de número 57. Profeta Isaías, filho de Amós. Aleluia. Versículo de número 18, versículo de número 19, para a nossa meditação. Oh aleluia, oh glória a Deus. Vem como tema para essa mensagem: a salvação é para os necessitados. Quem é necessitado do Senhor nessa noite? Eu sou necessitado do Senhor nessa noite. Eu preciso do Senhor nessa noite. Eu preciso do Senhor na minha vida. Aleluia. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Nós somos dependentes do Senhor, nós somos necessitados do Senhor. Aleluia. Profeta Isaías, capítulo de número 57, versículo 18, versículo de número 19, fala assim, ó. O profeta Isaías falando com o profeta, o Senhor falando com o profeta Isaías, né? Aleluia. Para o profeta Isaías transmitir para o povo: eu observei os seus caminhos, mas hei de curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Farei brotar o louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz ao que está longe e ao que está perto, declara Yahvé, o Senhor. Quanto a ele, eu mesmo o curarei. Amém? A igreja pode assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem precisa de um milagre do Senhor nessa noite, quem precisa de uma cura do Senhor nessa noite, quem precisa de um renovo do Senhor nesta noite, aleluia, glória a Deus. Santo és o nome do Senhor Jesus. O Senhor Ele é maravilhoso. Olha que o Senhor Ele vem falar conosco nesta noite. Eu observei os seus caminhos, aleluia. O Senhor Ele tem nos observado, o Senhor Ele tem, aleluia, nos guardado, o Senhor Ele tem nos ajudado, aleluia, mesmo diante das lutas a qual nós temos passado, aleluia, como a irmã falou, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por luta, mas há uma diferença entre os filhos de Deus e entre os que estão no mundo. Sabe qual é a diferença? A diferença é que você já entregou a tua vida a Cristo. A diferença, aleluia, é que você está guardado debaixo das potentes mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está mais sozinho, aleluia, glória a Deus. Eu observei os teus caminhos, mas hei de curá-lo, aleluia. Hei de sará-lo, aleluia, glória a Deus. Santo és o nome do Senhor. Eu os guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. O Senhor, Ele não se esquece de nós, mesmo que nós, às vezes, nós estamos nos encontrando desanimados, mesmo que às vezes nós nos encontramos longe, o Senhor, Ele fala que Ele tornará a nos dar consolo. Sabe por quê, irmão? Porque Ele te ama. Olha aquele filho pródigo. Olha para a situação daquele filho pródigo que pegou o seu direito na fazenda do teu pai, pegou o seu direito de herança e foi para o mundo.
e gastou tudo enquanto tinha dissolutamente, com prazeres do mundo, aleluia. Mas quando ele viu a burrada que ele fez, ele resolveu, ele tornou, ele falou: o que eu estou fazendo aqui, vivendo nessa situação que eu estou? Quando ele vem a se arrepender, o Senhor, ele recebe ele de braços abertos. Da mesma forma que nós somos falhos, nós somos pecadores, aleluia. Mas quando nós, aleluia, enxergamos, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nos tornaremos, o Senhor está de braços abertos para nos receber, para nos ajudar, aleluia, glória a Deus. Então a palavra do Senhor, no contexto, ela vem falar conosco, no versículo de número 14, ele fala assim, ó: então o Eterno exclamará: aterrai, ou aplanai, abri o caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Removei os obstáculos para que o Senhor, aleluia, ele venha nos abençoar. Removei os obstáculos para que o Senhor, ele venha operar na nossa vida, aleluia. Quais são os obstáculos que às vezes, muitas vezes, nos separam do Senhor? Aleluia. O pecado, aleluia. A televisão, a internet, nos dias de hoje, né? Muitas coisas têm nos separado do Senhor, muitas coisas têm nos afastado do Senhor. No caso aqui, o Senhor estava falando para os filhos de Israel naquela época. Os filhos de Israel estavam vivendo na prostituição. Os filhos de Israel estavam vivendo de qualquer maneira, adorando deuses estranhos. Os filhos de Israel já não estavam mais andando no caminho do Senhor, aleluia. Mas mesmo assim o Senhor não os abandonou. O que o Senhor fala com ele? Aplanai, abrir o caminho, remover os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Qual é o nosso caminho? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta para a nossa salvação. Jesus Cristo é a porta para nós chegarmos ao Pai. Nós, aleluia, estamos, aleluia, vivendo no caminho do Senhor, porque nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Mas nós temos que viver de conformidade com o Senhor. Ele quer que nós vivamos, aleluia. Portanto, assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, olha que ele fala: contudo, estou, aleluia, presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo e quebrantando o coração, aleluia, e um novo alento ao coração arrependido, aleluia. O Senhor, ele vive no mais sublime e majestoso lugar, mas o Senhor também ele está presente na vida daquele contrito de coração. O Senhor está presente na vida daquele que se humilha. O Senhor está presente na vida daquele que verdadeiramente é arrependido, aleluia, das falhas, arrependido, aleluia, do pecado do Senhor. Ele habita no meio dele. O Senhor, ele tem guardado ele, aleluia. Não é assim que eu falo? A fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido, aleluia. Então, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós podemos ter certeza que o Senhor, ele está de braços abertos para nos ajudar. Ele está de braços abertos para operar o milagre na nossa vida. Ele está de braços abertos para trazer a resposta à nossa vida, aleluia. E quando nós clamamos ao Senhor, amado, se nós já tivermos vida com o Senhor, com certeza o Senhor vai trazer a resposta no nosso coração. Com certeza o Senhor vai trazer o refrigério à nossa alma. Ele vai preencher o vazio que se encontra na nossa alma, porque verdadeiramente Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o nosso caminho, aleluia. E no versículo 16 ele fala assim, ó: em verdade não contenderei para sempre,
nem estarei perpetuamente encolorizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. Aleluia. A ira do Senhor, ele fala que a ira dele não durará para sempre. Assim que eu falo, em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. Por causa da sua cobiça maligna, fiquei indignado e o feri seriamente. Fiquei irado e lhe virei a minha face. No entanto, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos que escolheu. Às vezes tem pessoas que vê que a resposta do Senhor, ela não vem para a vida dele, mas permanece no erro, mas permanece no pecado, mas permanece fazendo as coisas que não agradam a Deus. É o que o Senhor está falando aqui. Aleluia. Mas aí ele vem nesse versículo ali: eu observei os teus caminhos. O Senhor, ele tem observado os nossos caminhos. O Senhor, ele tem observado da forma qual nós temos agido. Aleluia. E o que ele fala? E hei de curá-lo, e hei de dar uma nova oportunidade, e hei de fazer um conserto com o meu povo. Aleluia. Quem de nós precisa de consertar algo com o Senhor? Quem de nós precisa de deixar que o Senhor ele venha entrar com a cura, entrar com o milagre, entrar com a resposta para a nossa vida? Acho que todos nós precisamos de um milagre do Senhor. Todos nós precisamos de uma resposta do Senhor. Aleluia. Eu os guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega o teu problema na mão do Senhor. Entrega a tua dificuldade na mão do Senhor. Entrega aquela vida a qual você tem buscado na mão do Senhor. Aleluia. Porque Ele, aleluia, vai entrar com a cura. Ele irá entrar com um milagre na tua vida, se assim você crê. Aleluia. Pela tua fé, Ele vai trabalhar dentro do teu lar, vai trabalhar dentro da tua casa. Pela tua fé, aleluia, por aquela vida que você tem buscado, porque o Senhor, Ele trabalha sobre a tua fé. Porque eu vejo um centurião, que havia um servo que estava enfermo, e ele foi ter com Jesus. E quando eu fui ter com Jesus, Jesus falou: eu vou até a tua casa. Eu vou até a tua casa. Ele falou assim: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, porque eu sou um homem sujeito à lei. Se eu mandar que eles vão, eles vão. Se eu mandar que eles fiquem, eles ficam. Mas dizei uma só palavra, e meu servo será curado. Deixa que o Senhor libere a palavra para a tua vida nessa noite. Deixa que o Senhor libere a palavra para aquela vida a qual você está buscando nessa noite. Mas você tem que crer. Você tem que crer no milagre do Senhor. Porque o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que operou na vida desse povo aqui, é o mesmo Deus que opera hoje na tua vida, é o mesmo Deus que opera hoje na tua família, é o mesmo Deus que abre porta hoje onde não tem porta. Aleluia. Se assim você crê, aleluia. Farei brotar o louvor nos lábios dos pranteadores. Você que tem chorado, você que tem passado por luta, ao que o Senhor fala para você nessa noite: farei brotar o louvor nos lábios dos pranteadores. Farei brotar o louvor no lábio daqueles que me clamam. Farei brotar o louvor, um renovo espiritual na vida daquele que tem me buscado, na vida daquele que tem me clamado. Mas mesmo diante da luta, irmão, persevera. Diante da tribulação, persevera. Persevera para que, quando Cristo
vier buscar a tua igreja, você esteja preparado para subir. Quantos que têm se afastado da presença do Senhor? Quantas vidas que a gente conhece, que louvava na casa do Senhor, hoje está estacionado dentro da sua casa? Quantas vidas que a gente conhece que pregava a palavra do Senhor, hoje está estacionado dentro da tua casa e não prega mais? Quantas vidas que nós conhecemos que caminhava para a casa do Senhor e hoje se encontra afastado diante da luta, diante dos problemas? Mas a luta e o problema sempre vai existir enquanto nós estivermos aqui na terra. O descanso vai ser só lá na glória. O consolo vai ser só lá na glória. A paz vai ser só lá na glória. A paz eterna. Aleluia. Paz, paz ao que está longe, e ao que está perto declara Yahvé. Quanto a ele, eu mesmo o curarei. Ao que está perto e ao que está longe, aquela vida que você tem apresentado ao Senhor, confia nele que ele entra com a cura nesta noite. Confia nele que ele vai entrar com o milagre nessa noite. Se você crê, termina na tua vida a vitória nessa noite, que o Senhor está falando que está perto e também que está longe, Ele curará. Às vezes aquela vida que as pessoas já chegou para você e falou assim: essa vida não tem mais jeito não. Quantas vezes que eu já ouvi isso, às vezes eu estava pregando para a pessoa, às vezes estava orando por uma pessoa, depois chegava alguém para mim: ah, aquela vida que você estava orando ali, pregando, aquilo ali não tem solução não. Mas a última palavra é do Senhor, a última palavra ela não é do homem não. E se o Senhor falou que vai curar, o Senhor vai curar. Se o Senhor falou que vai libertar, o Senhor vai libertar, vai entrar com a libertação, vai entrar, aleluia, com o agir dele nesta vida, vai fazer mover as águas a favor desta vida, se assim você crer. Aleluia. Eu mesmo o curarei, o que o Senhor fala nessa noite, Ele mesmo o curará. Aleluia. Mas o versículo 20 fala assim: porém, os ímpios são como o mar agitado, incapazes de sossegar, e cujas águas esperam lama e lodo para todo lado. Para os ímpios não há paz. Palavra do meu Deus. Para os ímpios não há paz. Palavra do Senhor. Mas para que a paz ela venha reinar, o ímpio ele tem que aceitar a Jesus como Salvador, ele tem que aceitar Jesus como libertador, porque a palavra ela salva, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra ela cura, a palavra ela muda a vida do homem. Deixa o Senhor trabalhar, apresenta aquela vida a qual você acha que não tem mais solução, apresenta ela a Deus. Apresenta ela ao Senhor, deixa que o Senhor venha trabalhar, porque Ele fala aqui que Ele tem observado os nossos caminhos, Ele tem observado os nossos pensamentos, Ele tem observado as nossas necessidades, Ele tem observado, aleluia, aquilo a qual você tem colocado na mão dele, aquilo a qual você tem clamado na madrugada, tem falado com Ele. Ele tem observado, aleluia. E na hora certa Ele vai entrar com o operar dele. Na hora certa Ele vai entrar com o milagre. Mas para Ele entrar com o milagre, primeiro nós temos que passar pelo deserto, né? Para ver até onde vai a nossa fé.
onde nós aguentamos. E às vezes no momento a qual você está para receber a tua vitória, você desiste. Faça como o Senhor fala aqui, ó, aplanai, abrir o caminho e remover o obstáculo. O que tem impedido o Senhor de agir? O que tem impedido o Senhor de fazer o que nós estamos clamando? É uma falta de perdão? É uma falta de amor? É algo, porque o Espírito Santo ele fala, irmão. O que tem impedido o Senhor de fazer algo para a tua vida? O que nós temos que fazer, igual o irmão Cloris falou aqui, ler a Bíblia, meditar na Bíblia todo dia, buscar na Bíblia, porque o Senhor ele fala conosco através da palavra dele. E quanto tempo nós perdemos às vezes diante da televisão? Quanto tempo nós perdemos às vezes diante do celular, diante de coisas que não agradam a Deus? Quer se fortalecer na presença do Senhor? Passa a meditar na Bíblia dia e noite. Passa a buscar no Senhor dia e noite. Que o Senhor ele irá aplanar os teus caminhos. Que o Senhor irá abrir portas onde não tem porta para a tua vida. Que o Senhor irá curar onde precisa ser curado. Que o Senhor irá fazer um milagre acontecer aonde precisa do milagre. Aleluia. Glória a Deus. Eu mesmo o curarei. Eu não sei o que você precisa, eu não sei aonde você tem pedido o Senhor para trabalhar, mas da mesma forma que ele falou com o povo de Israel nessa época de Isaías, do profeta Isaías, o mesmo que ele falou com aquele povo, as mesmas coisas que ele estava disposto a fazer por aquele povo, ele está disposto a fazer pela tua vida. Por você que entregou o teu caminho a ele, por você que entregou a tua vida a ele, ele está disposto a mudar a história. Ele está disposto, aleluia, a reconciliar. Ele está disposto a abrir as portas para você. Deixe ele entrar nessa noite. Deixe ele fazer morada nessa noite na tua vida, no teu lar, na tua família, naquela vida que você tem apresentado a ele. As nossas bênçãos, as nossas petições, ela irá acontecer na nossa vida. A promessa de Deus, ela irá se cumprir na nossa vida, mas não depende de Deus, não depende de nós. O que eu quero para a minha vida depende de mim, não depende do Senhor, depende da minha atitude, depende da forma qual eu estou agindo para mim ser abençoado. O Senhor, ele é abençoador de qualquer forma. O Senhor, ele é abençoador, mas depende de nós. Dependia do povo que voltar para a presença dele, se consertar diante dele, para que ele viesse entrar com a cura, para que ele viesse entrar com o milagre na vida dele. Da mesma forma, depende de nós. Como tema, ele fala, a salvação é para os necessitados. Se nós necessitamos, se nós somos necessitados da salvação, se nós somos necessitados do milagre de Deus na nossa vida, nós vamos receber. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos da resposta de Deus, do milagre de Deus na nossa vida. Porque talvez esse seja o último culto nosso aqui na terra.
Talvez essa seja a última oportunidade nossa aqui na terra. Então deixa o Senhor trabalhar na tua vida nessa noite. Coloque sobre os teus pés. Apresenta ao Senhor a tua causa nessa noite. Apresenta ao Senhor aonde é que você precisa que o Senhor venha curar nessa noite. Apresenta a Ele, tenha certeza, tenha convicção do agir dele. Deus amado, Deus santo e poderoso, estamos aqui, Senhor meu Deus, porque nós necessitamos, ó Pai, da tua presença, Senhor. Nós necessitamos de ti, Senhor meu Deus e Pai. Venha, ó Deus amado, entrar, Senhor meu Deus e Pai, com milagre, ó Pai, entrar, ó Pai, com a cura. Venha, ó Pai, trazer, ó Pai, a resposta, Senhor meu Deus e Pai, a qual, ó Pai, tem buscado, Senhor meu Deus e Pai, tem clamado, Senhor meu Deus. Olha, Senhor meu Deus e Pai, para a tua igreja, Senhor meu Deus e Pai. Visita, ó Pai, neste momento, ó Pai, a família, ó Pai. Visita neste momento, Senhor meu Deus e Pai, este parente, ó Pai, que precisa, ó Pai, de uma bênção, ó Pai, que precisa, ó Pai, de um milagre. Precisa, ó Pai, de uma cura, Senhor meu Deus. Visita, ó Pai, neste momento, ó Pai, e entra com a cura, ó Pai, com o milagre, Senhor meu Deus e Pai. Vai, ó Pai, mudando, ó Pai, a situação, ó Pai. Liberta, Senhor meu Deus e Pai. Salva, Senhor meu Deus e Pai. Salva, Pai, esta vida, Pai, que se encontra, Pai, no mundo das drogas. Esta vida, Pai, que se encontra, Pai, na prostituição. Esta vida, Pai, que se encontra, Pai, sem força, Pai, para caminhar, Senhor. Entra, Pai, nesta noite, ó Pai, com a cura, Pai, espiritual, Senhor, meu Deus. No nome santo, Pai, do Senhor Jesus, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, meu Deus e Pai, que não é fácil. Mas nós sabemos, Senhor, meu Deus e Pai, que não há outro caminho, ó Pai, se não for o Senhor, ó Pai. Pai, ó Pai, salvando, ó Pai, neste momento, ó Pai, libertando, ó Pai, transformando, ó Pai, esta vida, Senhor, meu Deus e Pai. Este casamento, Senhor, meu Deus e Pai, o inimigo, ó Pai, tem tentado, ó Pai, arruinar. Vai, ó Pai, renovando, ó Pai, esta aliança, Senhor, meu Deus e Pai. Essa aliança, Pai, feita, ó Pai, no altar, Senhor, meu Deus. Essa família, ó Pai, que o inimigo, ó Pai, tem tentado destruir, ó Pai, vai jogando por terra, ó Pai, neste momento, ó Pai, todo lado. Vai jogando por terra agora, Senhor, meu Deus e Pai, todo levante, Senhor, meu Deus e Pai. Toda fofoca, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que nós venhamos, ó Pai, viver, ó Pai, a tua presença, para que nós venhamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, restaurado, ó Pai, renovado, ó Pai, curado, Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós não aceitamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, da mesma forma que nós entramos, ó Pai. Mas nós determinamos, ó Pai, sair daqui nessa noite, Pai, com a vitória, Senhor. Sair daqui, ó Pai, nessa noite, Pai, renovado, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Toma, Senhor, meu Deus, e Pai, cada vida aqui no alto, ó Pai, esteja dada, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor, meu Deus. Toma, Senhor, meu Deus, e Pai, esta vida, Senhor, meu Deus, e Pai, que se encontra enfermo. Essa vida, Pai, que se encontra, Senhor, meu Deus, e Pai, sem força. Essa vida, Pai, que se encontra, Pai, no mundo das drogas, ó Pai. Entra, ó Pai, com a restituição, ó Pai. Entra, ó Pai, com a libertação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, Deus santo e poderoso. Confirma, Senhor, meu Deus, e Pai, a cura, Senhor, meu Deus. Confirma, ó Pai, o milagre. Confirma, Pai, a restituição, ó Pai, no nome santo, ó Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então fica com essa palavra e medita nessa palavra. O Senhor, Ele tem observado os teus caminhos. O Senhor, Ele tem observado os teus passos. Aleluia. E o milagre dele está por vir sobre a tua vida. A cura dele está para vir sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre aquela vida a qual você apresentou nesta noite. Creia no milagre de Deus, creia na restituição de Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Da mesma forma que o Senhor restituiu este povo, o Senhor há de restituir, aleluia, a tua família. O Senhor há de restituir aquela vida a qual você apresentou o Senhor nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém?
Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.